Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Primeiro domingo do mês de maio, que todos tenham um abençoado mês de maio, 5 de maio, e nós vamos dar continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical, Os Inimigos do Cristão. E nós vamos então trabalhar, o textuário já está em Gálatas, e Gálatas capítulo 5 mostra a contraposição entre obras da carne e fruto do Espírito. Obras da carne, plural, obras da carne. Fruto do Espírito, singular, fruto do Espírito. E nós vamos então ver essa contraposição, esse paradoxo, essa guerra. E o nosso textuário está em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a verdade prática diz assim: na caminhada, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos desestabilizar, nos atrapalhar, contrapõem todo o tempo a nossa vida, que é o diabo. Embora se eu for, eu nem colocaria, bom, está colocado aí, e na literatura se usa, mas a palavra diabo é uma palavra grega, diabolos, arremessador. É aquele que, então qualquer um pode ser um diabo se for um arremessador, no seguinte sentido: joga uma pessoa contra a outra e tem prazer no resultado. Então é nessa ideia de arremessador, né? Joga um contra o outro, diabo. A palavra talvez mais adequada seria então Satã, ou Chitã, né? o nome do adversário. Aí significa adversário ou opositor, mas aí é a palavra hebraica, né? Que está grega. Bom, a carne e o mundo como sistema, não o mundo como natureza, ou humanidade, etc. Então ele fala que esses indivíduos ou situações, diabo, carne, bom, em outras palavras, o opositor, eu mesmo, está falando da carne, e o mundo, o sistema, são os três. Nós temos que ter esse discernimento, porque na nossa caminhada, esses três se levantam tentando solapar a sustentação da nossa fé, mas em Cristo, não sem Cristo. Sem Cristo, tragédia na certa. Em Cristo, somos mais do que vencedores, graças a Deus. Então, essa é a proposta da lição dessa manhã. Base bíblica, a leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 6, versículos 11 e 14. Hoje nós vamos ter batismo aqui às 14 horas. E Romanos 6, Paulo explica a metáfora do batismo. Ou seja, o que significa o batismo. Batismo é para quem já é salvo. Batismo é quem já morreu para o mundo. Batismo é para quem já crucificou a carne com suas paixões. Batismo é para quem já nasceu de novo. Aí, simbolicamente, sepulta o corpo, a velha natureza, para no ato de fé da ressurreição de Cristo, ele ressuscita em novidade de vida. E o capítulo 6 de Romanos faz esse apontamento, mas a nossa leitura será apenas do 11 ao 14. E a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Essa é a leitura bíblica em classe. E eu quero convidar os irmãos, por gentileza, reverentemente, nos colocarmos de pé para a leitura. Você pode ler aí com a sua Bíblia, com a sua lição, com o telão, como você quiser, mas leia de maneira audível. Romanos capítulo 6, versículo 11, inicia assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais, clamamos por Ti. Pai, lemos a Tua palavra, cremos no poder que nela há. Senhor, abençoa essa escola bíblica, que o Senhor nos ajude, nos exortando, confortando, edificando. Abençoa cada família, abençoa os irmãos, Senhor, que passam por situações trágicas. Põe as tuas boas mãos, alcance-os, restaura, Senhor, e dê vitória para a tua igreja, para o teu povo. Assim nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Os inimigos do cristão, essa então é a nossa lição. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo de Gálatas capítulo 5. Eu sugestiono para os irmãos lerem Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Especificamente esses versículos 25 e 26, o contexto dele está entre os versículos 16 a 26, que é a contraposição entre obras da carne e fruto do Espírito. É isso que diz o capítulo 5. Agora, há outras passagens simétricas que abordam o mesmo tema, às vezes muito parecido. É o caso da passagem de Gálatas 2:20 e de 5:16. São expressões simétricas idênticas. Os trechos de Romanos capítulo 6, versículos 4, 10, 11, 12, aliás, 13, 22, também são paralelos. Por isso que a leitura foi em Romanos 6. A ressurreição para a vida seguiu-se a morte física, no caso de Jesus Cristo, e isso sucederá conosco também. Se você ler com atenção 2 Coríntios capítulo 5, ele fala que enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Então o nosso corpo tem que passar por um processo de glorificação, mas é a etapa final. Então nós primeiro convertemos, então com a conversão ocorre a regeneração. Após isso inicia o processo da santificação, mas haverá a glorificação, que é a última etapa de todo esse processo na vida do cristão. A vida aqui então consiste na participação espiritual com o Senhor Jesus. Jesus que ressuscitou. Então, para eu ser uma pessoa vitoriosa, mesmo ainda nesse corpo, mesmo ausente do Senhor na sua plenitude, eu consigo desenvolver a minha vida em uma perspectiva espiritual. Isso se verifica de que maneira? Mediante a comunhão. Então,
a última aula eu disse isso aqui, que todas as pessoas que tiram um período para orar, para falar com Deus, que têm comunhão com Deus, que conversam com Deus, todas as pessoas que têm relacionamento com Deus, também absorvem a santidade de Deus, porque o nosso Deus é santo. Mas o caso contrário também é verdadeiro. Todas as pessoas que não oram, todas as pessoas que não meditam na palavra, todas as pessoas que não têm comunhão com Deus, também têm um relacionamento ou com a sua própria carne, ou com espíritos do mundo, ou com a idolatria, etc. É a mesma coisa. Então, na verdade, nós nem temos opção, né? Nós temos que tomar uma atitude muito séria nessa questão. Ou você será escravo da carne, e viverá segundo as concupiscências do mundo, ou você abandonará o pecado, crendo no poder santificador do santo sangue do Senhor Jesus, e verá uma vida na plenitude, aí espiritual. Como você está potencializando então a sua vida? Orando, lendo a palavra, se esforçando, porque irmão, terça-feira eu ministrei em Vila Padre Anchieta sobre Josué 1:9. Ali nós temos 4 verbos que me chamam muito a atenção, porque ele fala assim: esforça-te, anime, tenha bom ânimo. Então esforçar, animar, não temer, e não temas e não espantar. Então ele usa 4 verbos, que tem tudo a ver comigo mesmo. Eu que tenho que fazer isso. Mas há uma palavra-chave ali, que ele diz: porque eu estou contigo. Então veja, 90% quase que a minha responsabilidade em ser um marido melhor para meu cônjuge, em ser uma esposa melhor para o seu cônjuge, em ser um pai melhor, em ser uma mãe melhor, em ser um vizinho melhor, em ser um trabalhador melhor, em ser um líder melhor, em ser um pastor melhor, em ser um cidadão melhor. 90% está na sua mão. A chave está, comunhão. Se o Senhor estiver comigo, eu venço. Se eu não tiver, eu tenho até sucesso. Eu conheço um monte de gente que nem crê em Deus, mas tem sucesso na vida, porque é esforçado, disciplinado, compreende as relações sociais, é uma pessoa bem sucedida, mas não tem Deus. Está faltando algo, está faltando a plenitude, está faltando a cereja no bolo. Então, basicamente, sou eu mesmo que tenho que tomar uma série de atitudes. Eu tenho que crer, eu tenho que vir, eu tenho que ter foco. Jesus falou: você quer ver? Então Jesus falou: tira a pedra. Então a maior parte das vezes é o seu esforço. Agora você tem que entender que esse seu esforço só redundará em coisas espirituais se você estiver em comunhão com Deus. Por isso que ele fala: esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, tem uma alma firme, alegre, motivada. Não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo. Então a minha comunhão com Deus me potencializa para enfrentar os meus medos, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. O Espírito Santo te capacita para enfrentar a carnalidade e para você dizer não para o mundo e viver em uma nova dimensão de vida. Você tem que querer, você tem que se esforçar. Então, eu já parabenizo você que está aqui na Escola Bíblica Dominical, porque você podia estar dormindo. E se você trabalhou a semana inteira, eu até entenderia. Mas você disse não para a sua carne, porque você pôs cabresto nela. Vá acordar cedo, sim, vou na Escola Bíblica Dominical. Porque se dá moleza, você fica dormindo. Eu vou vir no culto, Senhor. Eu tenho um batismo às 14 horas. Eu vou vir porque isso é a ordenança de Jesus. Jesus deixou só 2 ordenanças: Santa Ceia do Senhor e batismo. E você não consegue nem cumprir as 2? É fragilidade humana. Eu tenho que enfrentar isso, irmão. Ah, mas domingo é para mim. Não, domingo é para o Senhor. Os outros dias de semana que é para você. Domingo é para eu servir a Deus, para eu estar com a minha família, para eu orar, para eu cultuar, para eu ter um dia que eu possa desenvolver o meu potencial espiritual. Não guardar, eu não estou guardando dia, não é uma questão de guarda como o antigo sabate. Isso é guardar dia. Não, eu tenho um dia que eu venho para a Escola Bíblica Dominical,
que eu venho para o culto do Senhor, quer dizer, o meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento da minha potencialidade espiritual. Pode fazer o contrário, dar vazão à carne, como muitos fazem. Então, eu preciso compreender que eu tenho que ter essa necessidade de ter uma vida espiritual. Senão, jamais você conseguir viver uma vida piedosa na presença de Deus. Se vivemos no Espírito, é isso que diz o capítulo 5, versículo 25 e 26 é o nosso texto áureo. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas óbvio, se você tem comunhão com o Senhor, você vai viver uma vida diferenciada. A palavra andemos, eu falei também na última aula, porque ela tinha a ver com o textuário. Tem duas percepções gregas, mas são metáforas, claro. Que andar não significa, você vai pegar uma Bíblia de letra gigante e vai pôr aqui, agora vou andar em espírito. Não, não é isso. É a metáfora do caminhar. É a metáfora, então, de uma vida espiritual. Isso é comum no Antigo Testamento, quando o profeta diz: eis o caminho, andai nele. Também é uma metáfora. E no Novo Testamento isso é muito comum. Nas epístolas paulinas isso é muito comum. Tem muitas citações que falam sobre caminhar. Nesse caso, a palavra grega é o stoikeo. O stoikeo, ele quer dizer andar ao lado, concordar, seguir ou caminhar em linha reta. Então compete-nos seguir ao Espírito Santo em nossa vida diária, andando com Ele. Isso significa estar orando, estar em comunhão, meditando nas coisas espirituais, não dando vazão para as obras da carne. Andar em Espírito é estar orando todo o tempo, é lendo a palavra, porque a palavra de Deus são águas purificadoras. Ela lava a nossa alma, cura as nossas doenças psicossomáticas, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de enfermidades que não existem, que tem a ver com a alma. É o mundo da depressão, do estresse, do cansaço mental. E a palavra de Deus tem esse poder santificador de me desestressar. Irmão, se você está estressado no seu cotidiano, venha para o culto de oração, venha orar. Dobre o seu joelho e ore, e chora. Você vai sair liberto do estresse. A oração cura o nosso estresse. Mas não é porque eu sou pastor que eu estou falando isso, não. Vá pesquisar para ver o que os médicos dizem, o que cientificamente se fala. Depois que você tira um momento de oração, onde você rasga o seu coração. Imagina o trabalhador que é humilhado, cobrado, explorado. Ele vem cansado, muitas vezes não dá nem para ir para casa, jantar, nem tomar banho, vem direto para o culto de oração. Mas ele entra aqui com sono, para dormir, o corpo está moído, e ele começa a orar. E o Espírito Santo começa a atuar, e aquele estresse vai saindo, ele vai renovando, e ele sai do culto um gigante. Até a ciência percebeu isso, o poder da oração. E tem crente que não enxergou ainda. Não vou, porque senão eu vou dormir. Vem e dorme, pode dormir, irmão. Dobra o joelho e dorme, para ver o que vai acontecer. Deus vai fazer em algum momento, a hora que você babando aí no banco, você vai ter um lampejo, e o Espírito Santo vai te tomar. Você pode ser batizado no Espírito Santo, receber o poder, o revestimento de poder na sua vida, e você vai ter uma nova cosmovisão. O que é isso? Maneira de enxergar as coisas, à luz da palavra de Deus. Nós temos aqui oração de domingo, 7h30. Irmão, não dá para eu vir na terça-feira para orar com a irmã Elza? Não dá. Não dá? Então vem domingo às 7h30. Não, irmão, domingo para mim não dá. Então vem sexta às 22 horas. Não dá. Então vem a sexta às 19h30 horas. Precisam ser termo. Não vem disfarçando, não. Tem muito tempo, tem muitas possibilidades para você orar e buscar a presença de Deus. E no último caso, eu te sugestiono uma outra. O culto começa às 18 horas. Chega 10 minutos mais cedo. Chega 10 minutos mais cedo. Ao invés de você chegar 10 minutos depois, chega 10 antes. Dobra o seu joelho e ora. Tem que orar. Tá? Oração é que vai nos dar essa comunhão, essa vida em espírito.
Não adianta, você não vai andar em espírito se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não participar da adoração. Não vai. Não adianta, irmão. Essa história aí, viu, irmão, pastor? Ora aqui por mim, porque eu não sou de orar. Ai, que fraquezinha. Não é de orar. Não existe isso, não sou de orar. Você tem que orar. Isso que é uma coisa, e Jesus disse isso. Não é, porque hoje tem pastor estrelinha, né? Acho que a oração dele, tocar nele, o suor dele, não é isso, é tudo bobagem, acessórios. Pode ser estímulos de fé que a gente chama. Mas o que Jesus ensinou, entra no seu quarto. É você, irmão. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Rasga o seu coração diante de Deus, e o vosso Pai em oculto te responderá. Isso é doutrina. Então aprenda isso. Você tem que tirar o momento de oração, você e Deus. Nós estamos aqui coletivamente também, mas você tem que aprender isso. Então é recomendado aqui uma prática contínua, visto que para nós o Espírito de Deus não é uma mera influência ocasional. Estou arrepiado, estou cheio de expressão. Que arrepio, irmão? Quando canta o hino nacional, a gente se arrepia também, poxa, é nacionalismo. Tem nada a ver com espiritualidade. Motivação, tem tanta gente motivadora que se arrepia também com os casos e as histórias, algumas reais, algumas inventadas, para te motivar, se arrepia também. Não é isso, não é ocasional. Isso é vida. Todo dia você pode, ao acordar, já ser cheio do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço, porque em paz deitei, em paz me levantei. Esse dia vai ser um dia de bênção, um dia de vitória. Senhor, me cobre com o teu sangue. Vai trabalhar, alegrinho. Não é para ser uma questão ocasional, mas contínua. Essa palavra pode significar seguir nas pisadas de alguém, que nesse caso nas pisadas do Senhor. Então existe uma maneira de andar que é clara e bem definida, assinalada, a qual precisa caracterizar a vida do cristão. Nós temos uma vida diferente, uma vida em Cristo. Da mesma forma que ninguém é deixado na dúvida quanto aos passos que devemos andar. Então, quando estamos seguindo as pisadas de outra, então está marcado a pisada ali, você tem que pisar exatamente aonde foi pedido para pisar, e a Bíblia é essa bússola. No entanto, possuímos uma nova vida espiritual por causa da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, então eu posso ter essa comunhão com o Salvador e viver uma vida nessa plenitude. Essa nova vida deve produzir aspecto do fruto do Espírito. Abra aí sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Eu ministrei essa palavra aqui ontem, no círculo de oração de Vila Padre Anchieta, às 8 horas, às 9, a nossa oração ali. Capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito, por isso que eu disse que é singular. Os frutos do Espírito, não são os frutos, não é plural. A carne sim são obras, quando se refere à carne são obras, é plural. Quando se refere ao fruto, tem a unidade, porque as coisas de Deus têm essa unidade plural. O fruto é um só, mas há aspectos dentro desse fruto. É a mexerica, né? É um fruto só, mas tem gomos. Então imagina o fruto do Espírito como sendo uma mexerica, metaforicamente falando, analogicamente, comparativamente, mas existem gomos, essa mexerica, ou laranja, esses gomos. Vamos ver, são 9 gomos, né, ou 9 aspectos. Então diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os 9 aspectos do fruto do Espírito. E nós cristãos temos que buscar esses aspectos do fruto. Nós temos que ter esse fruto. Esse fruto tem que gestar em mim. Eu percebo que tem pessoas que são batizados com o Espírito Santo e não estão dando fruto. Mas por que não dá fruto? Porque o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para dar testemunho.
O fruto do Espírito eu tenho que buscar, pedir, através da oração, da leitura da Bíblia, para que eu tenha o fruto do Espírito. Então, não adianta você ser batizado com o Espírito Santo e não ter o fruto do Espírito. Não, pastor, não. Leia 1 Coríntios capítulo 13. É o amor. Amor é fruto do Espírito. E às vezes a pessoa se esquece disso. Então ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda... Mas se eu não tenho o amor, que é o fruto do Espírito, não é nada. É um sino que não tem som. Olha que coisa. Então eu preciso buscar, deixar gestar em mim o fruto do Espírito. E ser cheio do Espírito Santo. E buscar o revestimento do poder, porque uma coisa não exclui a outra. O que não pode é a pessoa só dar ênfase para uma coisa, esquecendo que o essencial é o aspecto do fruto, que é o amor. Isso foi muito discutido no início do movimento pentecostal, porque o Joseph William Seymour, que é o pastor negro do movimento pentecostal na rua Azusa, ele falava muito sobre isso. Ser batizado com o Espírito Santo sem fruto do Espírito pode ser uma tragédia, porque uma pessoa que tem o dom espiritual e se não tiver o amor, imagina o que vai acontecer. Então, isso foi discutido no início do movimento pentecostal. Não basta ser batizado com o Espírito Santo, tem que permitir o Espírito Santo gestar em nós o fruto do Espírito. Então, essa nova vida deve produzir variados aspectos do fruto do Espírito, cuja origem é Deus, conforme o exemplo deixado pelo Senhor. Ele fala no Espírito, né? Isso está falando de comunhão com Deus, né? O Espírito Santo, todo mundo que aceita Jesus é selado pelo Espírito Santo. Aceitou a Jesus, é como se tivesse um carimbo, pá, pertence ao Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, todo mundo, você vê que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, só que depois eles foram batizados, aí chama revestimento, eles já estavam vestidos, já tinham o Espírito Santo, aí eles receberam o revestimento do poder em Atos capítulo 2, nesse caso, quando eu estou falando a necessidade então de eu viver essa espiritualidade. A espiritualidade é novamente salientada como caminho verdadeiro, a senda correta para a vitória espiritual. Vitória espiritual é para pessoas espirituais. Com essas palavras, Paulo faz uma resenha, sumaria, como a vitória sobre o mal pode ser obtida. A vitória sobre o mal pode ser obtida pela minha comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com o Senhor, eu não terei vitória sobre o mal. Não terei. Eu preciso ter comunhão com Deus. Como eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando, buscando as coisas de Deus. E como o Espírito Santo pode lutar com êxito contra os impulsos da carne? Essa ideia está exposta no versículo de número 16. Ele diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como que eu venço a carne? Ande em espírito. O que é andar em espírito? Ter comunhão com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia. Então ele te dá os instrumentos para você vencer a carne. A carne aqui, irmão, não é o corpo apenas, não é isso. Tem algo que vai além, são as concupiscências, desejos impuros, pensamentos inadequados, dá vazão. Esse tem sido o problema de muitas pessoas, dão vazão a sentimentos de concupiscência de carne. Aí a carne, a tendência dela é para o pior, é para a luxúria, para atitudes animalescas, desrespeitosas. Essa é a tendência da carne, que você vê muito no mundo. Eu freio isso, eu coloco freio nisso. Essa é a luta que eu tenho que ter continuamente contra mim mesmo. Eu tenho que enfrentar os meus medos. Como? Com a autoridade que o Espírito Santo me dá. Agora o problema é que as pessoas pensam que é uma mágica. Não, eu vou orar e aí já posso tudo. Cuidado, nicolaítas, tá? Interpretar errada a doutrina de Cristo. O viver no Espírito deve transcender ao mero estudo e à oração. Não é porque a pessoa ora muito que significa que ela vai vencer a carne. Não é porque lê, estuda muito, não é isso. É comunhão, é andar, é contínuo. Aí fica uma semana inteira num simpósio e acha que está tudo resolvido.
Aí vem no culto da família e acha que está tudo resolvido. Claro que não, irmão. Se eu estou falando que a nossa vida é um processo, então tem todo o tempo estar buscando a Deus, viver no Espírito. É todo o tempo, não é simplesmente porque ler um bom livro a situação está resolvida. Uma coisa não exclui a outra, essas coisas podem te ajudar e muito, mas não são o suficiente. Por isso tem muita gente que decepciona. Nossa, fiz um seminário, pensei que tinha mudado a vida, agora voltei na estaca zero. Claro, você acha que é um toque de mágica? Fiz lá, agora está tudo resolvido. Tem um monte de casais que vão fazer esse tipo de coisa e acham que está resolvido. Não funciona assim. A nossa vida é cotidiano, é enfrentando o cotidiano. E olha, irmão, pense numa coisa: os problemas não são problemas. Problemas sempre existiram, sempre existirão. Problema até que Jesus venha mudar a nossa condição de humano. Então, problema não é problema. Então, qual é o problema? Desculpa o trocadilho. O problema é como você responde ao problema. Qual é a sua resposta aos problemas? Problema você vai ter. No mundo você tem aflição. Como que você responde os problemas? Se você for uma pessoa espiritual, que ora, que lê a palavra, que se alimenta, que está sempre em comunhão com Deus, você vai responder os problemas de maneira diferente. Agora, se você não faz nisso, irmão, é a tragédia na certa. Você vai seguir o curso do mundo. Então, a palavra de Deus, a oração, a fé, a comunhão me capacita para combater o poder escravizador do pecado. Porque é isso que o pecado quer fazer, quer colocar você debaixo do jugo dele de novo, depois que nós já fomos libertados por Cristo. O fato que nos é ordenado andar no Espírito, mostra-nos que podemos fazer algo para buscar e adquirir o seu poder. E isso, nós temos que ter essa percepção, buscar isso, a presença ativa do Espírito Santo na nossa vida. O versículo 25 diz: se vivermos no Espírito, então andemos também em Espírito. É isso que ele fala. E o presente versículo é uma espécie de exortação adicional. Porque o 16 ele fala: andai em Espírito. E o 26 ele fala, e o 25 ele fala: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, são na verdade reforços do apóstolo Paulo, mais para o final do texto. Então, a atitude que provoca facção, ciúmes, dissensões, é repreendida no versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Depois que ele fala para andar em espírito, fala do fruto do Espírito no versículo 22, orienta tudo, aí ele retoma, porque ele vai fechar a ideia. Então, como ele vai fechar, ele fala: não sejamos cobiçosos de vanglórias. Só uma pessoa assim é gente que não está andando no Espírito, irmão. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é porque existia. Paulo não iria falar isso se não houvesse isso no meio da comunidade cristã. Essa é a atitude de quem se orgulha, de quem vangloria em coisas vãs, acessórios, coisas que não são relevantes. Como, por exemplo, a pessoa se vangloriar por uma posição importante na igreja, mas que não tem espiritualidade nenhuma. É triste isso, né? Tem gente assim: eu sou pastor, não sei do que, sou líder, não sei do que, mas não ora, não dá exemplo nenhum, é uma péssima referência familiar. De que vale isso? Aí fica vangloriando no seu departamento, mostra-se orgulhoso por causa de alguma realização de natureza religiosa ou não. Olha, irmão, veja o que eu fiz. Se gloriando em obras humanas para mostrar sua própria projeção. É muito fácil atribuirmos um falso valor às coisas, como se elas fossem preciosas, relevantes, importantes, quando na verdade não tem valor nenhum. Grande coisa, né? Li a Bíblia 50 vezes. Que bom, irmão. E continua falando nome feio, né? 50 vezes você leu a Bíblia e continua falando palavra de baixo escalão. Então, para que valeu você ler 50 vezes a Bíblia? Do que valeu? Não era melhor você ler apenas um versículo e ser liberto? Quando um indivíduo qualquer se torna egoísta e se exalta sobre o outrem, está descobrindo em si mesmo valores inexistentes. Não tem valor. Se vangloria de algo que não existe.
Ele precisa então entender a diferença de uma vida espiritual. Essa vanglória humana é contrário à maneira correta de servir a Deus. Vinculando esses versículos com o que precede, porque você tem que ler todo o contexto, a mensagem do apóstolo Paulo seria o seguinte: que as obras da carne que perturbam uma avaliação espiritual apropriada não nos dominem. Se andarmos no Espírito, teremos o senso de valor correto. Nós não vamos dar valor para coisa que é acessório, para coisa que é pequena demais. Nós vamos eliminar a vanglória ou a possibilidade de valorar algo que não tem valor algum, ou da autoexaltação das chamadas posições humanas. Esse textuário, na verdade, é uma vacina do Butantan de Jesus, É uma vacina, um antídoto contra a soberba, contra a vaidade, contra qualquer manifestação da obra da carne. Andai em espírito. Se viveis em espírito, andai em espírito, e deixa as coisas da carne. Amém, irmãos? Essa é a percepção do nosso textuário. Primeiro tema, ele vai nomear os inimigos: diabo, carne e mundo. Começa pelo diabolos, o arremessador. Bom, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, mas o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, e logo no início já aparece o opositor, o inimigo. Em todos esses livros proféticos aparece. No Novo Testamento mostra a atuação do diabo por 25 vezes, das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, o Senhor Jesus atesta a realidade do inimigo, porque ele foi tentado pelo diabo. E a descrição, quem que é esse personagem? A Bíblia descreve Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical. Ele era um querubim, e era o mais exaltado. Então, portanto, ele devia ser uma espécie de arcanjo, que vem a palavra arcon, do grego é governo, é chefe, líder, o líder mensageiro, o anjo mensageiro. Então seria uma espécie de líder. No Judas, na carta de Judas, no versículo 9, porque só tem um capítulo, ele fala que era um personagem de uma ordem muito elevada, e está registrado que o arcanjo Miguel, arcanjo vem o anjo que governa, contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Satanás queria fazer do corpo de Moisés objeto de idolatria, e ali houve uma discussão, e o arcanjo Miguel não julgou nenhuma maldição contra o diabo. Ele só falou: o Senhor te repreenda. Isso, por inferência, dá a entender que ele possuía uma posição que devia ser respeitado. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos hoje. Ele possui o poder, porém suas ações são limitadas. Só que cuidado, que na igreja criou o que nós chamamos de, parece a influência zoroastrista, ou do madaísmo, que são religiões persas, que divide o mundo em bem e mal. Ou é de Deus, é do diabo. Cuidado para não cair nesse jogo. Por quê? Porque você nivela Deus ao diabo, e não pode. Deus está muito acima de qualquer criatura feita por Ele. Portanto, o diabo é insignificante diante de Deus. Ele faz oposição contra Deus, mas não pensa que ele é páreo para Deus. E além do mais, quem criou sabe destruir. Deus dá corda, mas Ele sabe destruir. Então não pensa que tem gente que põe, dá a impressão uma batalha cósmica, entre que o diabo está no mesmo nível que Deus. Para de bobagem, irmão. Não tem nada que possa se opor a Deus na sua essência, na sua glória. Que é isso? É um opositor. Então cuidado para não dar tanta ênfase, porque tem gente que vê uma batalha cósmica, a teoria da conspiração, e está todo mundo, e pensa que... Está pensando o quê, irmão? Deus é maior, Deus é o Criador de todas as coisas.
tudo está sob o controle de Deus. Nenhuma das suas criaturas pode provocar qualquer tipo de desafio a Ele. É opositor, só isso. É forte contra nós, por causa da nossa natureza, da nossa pequenez, mas jamais diante de Deus. Então ele possui poder, porém suas ações são limitadas. Por exemplo, você sabia que o diabo não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente? Não é, irmão. Não tem esses atributos. Esses atributos são exclusivos de Deus. Em outras palavras, se o diabo estiver em Campinas, não pode estar no Japão. Mas não. Agora, se ele desloca rapidamente, isso é um outro assunto. Mas que não pode ficar no mesmo, não pode. Não tem capacidade de... Então, eu vou comparar. Agora Jesus chega onde tiver 2 ou 3, eu estou ali. A onipresença. Jesus pode estar aqui, pode estar no Japão, pode não quiser, porque é Deus. Tem o atributo da onipresença. O que ninguém mais tem. Ninguém tem, irmão. Só Deus é que tem esse atributo. São atributos divinos. Eu lembro que um rapaz na Câmara de Campinas trouxe para mim aquele panfletinho da senhora do México lá, de Guadalupe. Sabia que eu era pastor, me deu um daquele para mim. Olha, professor, eu trouxe para o senhor, estive no México. Obrigado. Aí eu virei para trás ali, falei, olha, que está dizendo que pedir para ela resolve, né? Pode pedir para... Pois é, então, mas a Bíblia fala que é Jesus, né? Não, pode pedir. Pode, então ela é onipresente? Não, veja bem. Isso é um atributo de Deus, então ela é divina? Não é. Bom, é ou não é? Não é. Então esquece, fica com Jesus. Vai me trazer um santinho que não é onipresente, irmão? Para, isso é de brincadeira, né? Diabo não é onipresente, Maria não é onipresente, nenhum santo é onipresente, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipresentes. Olha que interessante, é a natureza de Deus, onipresente, onipotente e onisciente. Então invoque o poderoso nome de Jesus, porque Ele te ouve, Ele é onipresente. Não é que essas historinhas, não, crer é também pensar. Satanás é um ser que possui personalidade, é uma pessoa. Mas não tem corpo. Quem que falou para você que precisa ter corpo para ser pessoa? Não, irmão, precisa. Tá bom, o elefante tem um corpo enorme, é pessoa? Então, cuidado, são pessoas espirituais. Não tem corpo humano como o nosso. O Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais. É o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, se usa pronome pessoal. Ele vos consolará, Ele vos guiará, né? E também, Satanás é uma pessoa. A identidade do inimigo, podemos conhecer o inimigo por meio de nomes. A Bíblia descreve ele como serpente, porque sagacidade. 52 vezes aparece como adversário ou opositor, 35 vezes como acusador. A palavra maligno, que revela caráter. Dragão vermelho, que não tem nada a ver com a China, né? Que tem o dragão dela lá, o ano do dragão, né? Cuidado, o dragão na China tem outra ideia, né? Mas dragão vermelho aparece no livro de Apocalipse. Ferocidade, tentador, ação tentadora no campo da mentira, da imoralidade, enganador. Bom, Baal-zebud, Baal é o Baal. Aí contraiu a palavra, Beelzebub, mas a palavra é Baal-zebud, é o Deus mosca, demônio, chefe dos demônios. Belial, que significa mal, né? Esses nomes revelam o quê? Crueldade, perversidade e outras coisas mais. Então, o adversário nós temos, o diabo. Segundo grande adversário, nós mesmos. A nossa carne. A carne. Bom, há 4 definições para carne. Primeiro, tecido muscular, não é disso que eu estou falando. Segundo, corpo humano inteiro, ainda também não é bem isso que eu estou falando. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, por isso é uma pessoa carnal. É essa que eu estou falando. A quarta, a natureza humana pecaminosa. Tá? Por isso que a pessoa queria se punir literalmente, né? Somente você vê muito isso nos movimentos católicos extremistas. A pessoa se bate, se pune, né? Se recorta. Está punindo o seu tecido muscular. Porque o problema é a natureza, não é isso aqui. A pessoa, vou me crucificar.
Que bobagem é essa? Então, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne. Aí que entra o problema. Quando João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as dimensões. Aí entra tudo que é exagero: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas ou impuras. A expressão revela que não há critério ou norma moral em um contexto em que busca pelo prazer, hedonismo, o prazer pelo prazer. E o egoísmo, então, é o grau mais elevado dessa concupiscência. O ego, eu. O eu. Tá? 2.2, a carne no Novo Testamento. Sarx é carne na língua grega. Se refere à totalidade da natureza humana. Mas a ideia é a ideia pecaminosa. É a parte degradada. Claro, sem a presença de Deus. Paulo, nas suas cartas, evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Aí você pode ler Gálatas capítulo 5, que eu pedi para você ler, né? Eu vou deixar como dever de casa para você. Leia o capítulo 5 de Gálatas, dos versículos 19 a 21, ele vai apresentar todo tipo de obras da carne. E a carne, obviamente, opõe-se a Deus, aos propósitos de Deus. Ela quer viver independente, desejo próprio, vontade própria, mas tudo guiada pelo espírito do mundo. 2.3, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Bom, doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão, portanto, a natureza pecaminosa. E ela pode se referir, obviamente, ao corpo, mas também à natureza, e o nosso assunto aqui é a natureza. Nesse sentido, embora possa-se usar a mesma palavra, os sentidos são diferentes. Então eu não preciso confundir entre carne, simplesmente do corpo, carne como natureza pecaminosa. Pois é o que é produzido pela natureza pecaminosa que é o problema. Isso é que é chamado obras da carne. Idolatria, sensualidade, glutonaria, é obras da carne. Então, o segundo grande opositor é a carne. Nesse caso pode ser o mesmo, né? E o terceiro problema é o mundo, como sistema, ideologias, filosofias e prazeres mundanos. A perspectiva bíblica sobre o mundo há pelo menos 5 conotações. A terra, não é isso que eu estou falando. Conjunto das nações conhecidas, também não é isso que eu estou dizendo. O próprio indivíduo, porque Deus amou o mundo, é a humanidade, não é? O universo. E vem finalmente o que eu preciso falar para você. O mundo que se opõe a Deus, sistema ímpio. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra, né, que é o Salmo 19:4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. E a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, fala explicitamente: não ameis o mundo, para não amarmos o mundo. Então, o que ele está se referindo? Sistema, coisas que são contrárias a Deus, filosofias, idolatrias, sistema mundial, né, que ensina perversamente todo tipo de pecado. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então vamos ver os 3 níveis de vícios infames. Primeiro, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana decaída, dominada pelo pecado, corrompida. Todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais, impuros, perniciosos. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos envolve mente e imaginação através da visão. Ele cria desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder os desejos carnais. Tudo incita ou potencializa os desejos da carne. E finalmente, a soberba da vida. Esse é o nível de vício expresso na autoglorificação. Egoísmo, vanglória, todo tipo de separação de Deus, né? Desprezar o Criador. Então são esses 3 níveis. E como eu venço isso?
Como que eu venço o sistema mundano, maligno? Bom, eu tenho que entender, em primeiro lugar, que eu sou peregrino na terra e estou caminhando para a Canaã celestial. E é por isso que eu não posso permitir que ideologias humanas venham solapar a minha fé, estilos de vida mundano, formas contrárias aos valores bíblicos. Para eu vencer essas investidas, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que ele fala andar em espírito. Eu tenho que ter sensibilidade espiritual. É preciso também viver com convicção o seu novo nascimento no Senhor Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, pois nós temos uma promessa: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Paulo, falando para Timóteo, ele fala: fugir dos desejos da carne. Então, o desejo da carne você tem que fugir. Agora, o diabo você tem que resistir. São situações diferentes. Você pode fugir. Você sabe que você tem uma fragilidade para determinada situação, fuja disso, como José fugiu. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu. Ele não foi lá querer fazer uma oração por ela. Foge. Foge. Você sabe a sua fragilidade. Você tem dificuldade com mídias sociais, quando está sozinho, foge dessa circunstância. Agora, o diabo, resistir, que ele foge. Interessante, né? O diabo, o inimigo externo, foge. Agora o desejo, que é o inimigo interno, é você que tem que fugir dele. O diabo foge de você, mas da sua carne, é você que tem que fugir dela. Então são aspectos diferentes de orientação espiritual para nós. Para nós fecharmos essa aula, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Ele fala que o adversário está como um leão querendo nos tragar, né? Um leão faminto, em busca de uma presa. O objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossa vida. Então nós somos atacados por setas, por circunstâncias, por ideologias, pelo sistema. Irmão, a sua vida é um milagre. É um milagre a sua vida. Irmão, a vida dos nossos jovens é um milagre. A vida dos nossos adolescentes, milagre. Das nossas, é um milagre, irmão. Porque a gente passa, pega aí essa hora do dia, você passa mais perto dos perigos do que de Deus. No entanto, você continua santo. É um milagre. Você vê o poder da palavra. Você participa de uma escola dominical, irmão. Você recebe a palavra no seu coração. E você fica durante a semana, mas tem irmão que só tem a oportunidade de vir na escola dominical devido ao serviço, devido a uma série de circunstâncias. Mas isso tem sido suficiente para ele manter íntegro. Porque isso é o poder da palavra. Um versículo tem mais poder do que a semana inteira de filme, de bombardeio, de mídia. Tem mais poder sobre a sua vida. Não é uma coisa extraordinária? O poder da palavra. A palavra de Deus se santifica de tal maneira que a gente, das 24 horas do nosso dia, a gente tem mais contato com todo tipo de ataque, mesmo assim a gente está firme lá, com todas as nossas dificuldades. Então, é muito bonito nós compreendermos isso. O Senhor, nós sabemos que o ataque do opositor, tanto do diabo, como da carne, como do mundo, do sistema, visa enfraquecer a minha caminhada para o céu. Ele quer que eu perca o alvo. Porque esse é o problema, é perder o alvo. Então, esteja focado. Esteja com os seus olhos fitos em Jesus. Ele vai tentar te tirar dessa caminhada de muitas maneiras. Tem pessoas que acabam cedendo por uma questão de sensibilidade carnal. Às vezes, pela questão da sensualidade ilícita, muitos naufragam. Às vezes, o poder pelo poder, naufragam. Mas, às vezes, pela própria estratégia religiosa. Tá? De utilizar a própria religião para destruir a nossa fé. Através de escândalos. A pessoa, meu Deus, que escândalo. Nossa, nem vou mais servir. O que Jesus tem a ver com os escândalos dos homens? Então, esteja com os olhos fitos para Jesus. Não importa
Jesus diz que os escândalos virão, as decepções virão, as dificuldades virão, um monte de coisa virá, mas olhos fitos para o Senhor. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o único nome no qual temos que invocar para sermos salvos. O nome de Jesus tem poder. Clame por Jesus, grite por Jesus. É aquele hino que fala: e clamamos o nome de Jesus, Ele me ajuda a levar a cruz, né? Então é o nome de Jesus. Tenha foco, não perca por acessórios a visão celestial. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo, estratégias, muitas maneiras. E outra, às vezes um ataque de Satanás na vida do seu irmão, pode não acontecer nada com ele, mas aquele mesmo ataque na sua vida pode ser uma tragédia, ou vice-versa. Um ataque na minha vida pode não acontecer nada comigo, meu escudo da fé talvez seja maior, mas num outro que tem um escudinho, problema, ele pode ser ferido, e vice-versa. Às vezes uma luta na vida de uma pessoa produz mais fé até, e na minha pode ser uma tragédia. Então eu preciso estar atento, vigilante, vigiando o tempo todo, orando, tendo compromisso. O meu negócio é o céu, eu não posso perder a minha perspectiva celestial. Pode trabalhar, estude, desenvolva suas potencialidades, os dons que Deus te deu, mas tenha visão, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Cuidado para você não perder a perspectiva. Eu vou repetir aqui, tem um monte de gente que está abençoada, que Deus tem abençoado, que está em destaque, mas não é por causa dela, não é para a vaidade dele, é por causa do amor que Deus tem com a igreja. Então, por causa do amor de Deus pela igreja, Ele permite que algum de nós se destaque para abençoar a obra dele. Se você perder essa visão e achar porque você é o cara, porque você é a Mulher Maravilha, com razão sofrereis. Então tenha discernimento, todos os dons que Deus te deu, a prosperidade material que Deus está te dando, a prosperidade intelectual que Deus está te dando, as bênçãos que Deus está te dando, é para a honra e glória do nome do Senhor. Perceba isso, tenha sensibilidade espiritual. Então, para não ceder aos ardis, aos ataques, às estratégias satânicas, precisamos viver constantemente andando em espírito. Olha a importância desse texto áureo: andai em espírito. Então eu preciso querer, eu tenho que desejar, eu quero que o Espírito Santo governe minha vida. O nosso pastor Paulo Freire, presidente dessa igreja, ainda sexta-feira ele estava orando por uma pessoa, e eu estava perto, ele falou: Senhor, nos ajuda a estarmos no centro da sua vontade. Tem que desejar estar no centro da vontade de Deus, ainda que para isso Deus não atenda certos desejos nossos, vai ser para o nosso bem. Então tenha sensibilidade espiritual para você estar no centro da vontade de Deus. Deseja isso, busque isso, tenha paixão por isso, em ler a palavra, em participar da obra de Deus, em vir para a oração para interceder pelas pessoas, em clamar o nome de Jesus. No seu carro louve, na sua casa glorifique, restaure o altar primordial da sua casa, orando, entrando no seu quarto, busque a Deus, peça a direção do Espírito Santo. Temos que andar no Espírito. A presença do Espírito Santo é que nos prepara e nos fortalece. Amém, irmãos? Graças a Deus. Se Deus nos permitir, a próxima aula, uma aula imperdível. Sabe por quê? Porque nós identificamos o inimigo. Diabo, carne, sistema mundano. Agora a aula de número 6, as armas. Oh glória! Vamos ver quais são as armas que Deus coloca à sua disposição para você derrotar essa tríade maligna, esses 3 condições e pessoas que tentam solapar a sua fé. Que você tenha o mês de maio
abençoadíssimo. Amém, irmãos?